Olá amigos, eu sou Delvacir Costa, sou palestrante, sou instrutor de cursos corporativos e professor de oratória. Eu quero conversar um pouco com você sobre um assunto que eu julgo ser da máxima importância. Eu quero falar sobre sucesso, mais especificamente sobre bases para uma vida bem-sucedida. Quero mostrar para você o caminho para uma vida bem-sucedida. É um caminho muito fácil, muito prático, mas que, quando ignorado, ele nos leva para qualquer lugar, menos para uma vida bem-sucedida. E como início, eu gostaria de desmistificar um pouquinho o sucesso. Quando se fala em sucesso, as pessoas pensam em duas coisas. Elas pensam em dinheiro e pensam em fama. Nem sempre ser bem-sucedido é ter muito dinheiro, nem sempre ser bem-sucedido é ser famoso. O grande problema é que nós buscamos um sucesso baseado no padrão da mídia. E o padrão da mídia é exatamente esse: ou dinheiro, ou fama, ou preferencialmente os dois juntos. Sucesso é quando você realiza os seus sonhos. Sucesso é quando você alcança os seus objetivos de vida, sem se comparar com ninguém. Sucesso é você quem define. O seu sucesso tem um único padrão. O padrão é aquele que você definiu. Quando você realiza os seus objetivos, quando você alcança os seus propósitos, quando você consegue concretizar os seus sonhos, isto é sucesso. Independente do que os outros pensem ou digam. Sucesso é você quem define. E para termos uma vida bem-sucedida, existe um caminho, existe uma base. Para começar, eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que eu julgo serem extremamente bem-sucedidas. Nós vamos começar com aquele que foi considerado o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento, o nosso conhecido Pelé, o rei do futebol. Um homem que na sua área, na área esportiva, que na área empresarial, sempre foi referência e sempre foi muito bem-sucedido. Pelé parece ter o toque de Midas, tudo aquilo que ele põe a mão vira ouro ou é realizado de fato. Uma segunda personagem bem-sucedida na história chama-se Bill Gates, um jovem universitário que começou trabalhando na garagem de sua casa numa pequena empresa. Não era uma empresa de fundo de quintal, era de frente de quintal porque estava na garagem, mas tornou-se um dos homens mais ricos, mais importantes, mais influentes da história da humanidade, um homem bem-sucedido. Depois nós temos o autor de Hollywood, o ator e autor de Hollywood, o nosso amigo Mel Gibson. Mel Gibson, ele foi da Austrália para os Estados Unidos para trabalhar como estivador num porto. Um jovem extremamente pobre, necessitado, passando realmente necessidades. E Mel Gibson acabou conseguindo o estrelato, a fama e a riqueza. Um homem muito bem sucedido. Nós temos aqui no Brasil, talvez o mais conhecido, o mais importante arquiteto, Oscar Niemeyer. As grandes obras arquitetônicas do Brasil foram produzidas, foram feitas, foram projetadas por Oscar Niemeyer, um homem muito bem sucedido. E nós finalizamos com o rei da música brasileira, o rei Roberto Carlos. Um jovem cantor, um jovem aspirante a cantor, cantando numa pequena rádio, em programas ao vivo, lá em Cachoeiro do Itapemirim. Tornou-se o rei da música brasileira. Quando eu olho para esses 5 personagens, eu percebo o seguinte: o sucesso desses homens não aconteceu do nada. Não foi um sucesso que caiu do céu, não foi um sucesso que surgiu por acaso. Eles construíram passo a passo as suas respectivas carreiras e eles construíram o seu próprio sucesso em cima de 4 sólidas bases. Bases essas que eu e você podemos usar e construir a nossa vida, a nossa existência e alcançarmos o nosso sucesso, alcançarmos uma vida muito bem-sucedida. E a primeira base para uma vida bem-sucedida chama-se energia, é a base física do sucesso. Sem energia você não vai a lugar nenhum. Energia é fundamental para alcançar o sucesso, para alcançar uma vida bem-sucedida. Você terá que despender muita energia. E para que você tenha energia, você precisa cuidar do seu físico. Existem pessoas
que se concentram tanto na busca da riqueza, do dinheiro, da fama, do sucesso e descuidam do seu próprio organismo, do seu próprio físico, e acabam alcançando o sucesso, mas pagando um preço altíssimo, perdendo a saúde e muitas vezes perdendo a vida. Energia. Para termos energia, nós precisamos ter uma alimentação adequada. Nós vivemos num mundo muito dinâmico, vivemos na época do fast food, de comer qualquer coisa em qualquer lugar, preparado rapidamente e engolido, não é digerido, não é mastigado, é engolido mais rapidamente ainda. Nós não temos tempo. O sucesso que nós esperamos alcançar, ele não nos permite perder tempo. Essa é a filosofia. Então come-se qualquer coisa. Quando você se alimenta adequadamente, você está adquirindo energias para buscar o seu sucesso. Quanto mais colorido for o seu prato, não sou nutricionista, minha área é outra, mas quanto mais colorido for o seu prato, mais saúde existe nele e mais energia você terá. Cuidado com a alimentação, comer corretamente, comer nas horas certas. Um hábito que principalmente nós brasileiros temos é jantar muito tarde, 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. Isso não é hora de jantar. Isso não é hora de se alimentar, isso não é alimentação saudável. A nossa noite, o nosso sono torna-se agitado, intranquilo, inconstante. Nós precisamos nos alimentar corretamente. Nós precisamos dormir adequadamente. Perde-se muito tempo com televisão, com internet, com outras coisas e muitas vezes horas preciosas de sono são sacrificadas. E depois você alcança o sucesso, mas perdeu a saúde. Está estressado, está mental e fisicamente esgotado. Cuidado, repouse adequadamente, durma o suficiente, pelo menos 6 horas por noite, preferencialmente de 7 a 8 horas de bom repouso, de bom sono, para revigorar o seu organismo. Não esqueça das atividades físicas, cuidado com o sedentarismo. Às vezes, para se ir na padaria na esquina de casa, usa-se o automóvel. Comece a caminhar, comece a praticar exercícios físicos. Cuide do seu organismo, cuidado com o sobrepeso, cuidado com a obesidade, cuidado com a inatividade física. Você só terá energia para buscar o sucesso se você cuidar do seu corpo. Energia só depende de uma pessoa, depende de você. Se você cuidar do seu organismo, alimentando-se, dormindo adequadamente e fazendo algum tipo de atividade de exercício físico, você terá energia. Energia suficiente para correr atrás do seu sucesso, para enfrentar os desafios do dia a dia e alcançar uma vida bem-sucedida dentro daquilo que você mesmo estabeleceu como sucesso para você. Eu gosto demais de um pensamento de Arthur Schopenhauer. O maior engano que um homem pode cometer é sacrificar a saúde por qualquer outra vantagem. Se você sacrificar a saúde, nenhum sucesso será absoluto e nenhum sucesso será satisfatório ou compensador. Então, tome cuidado com a sua saúde, cuide do seu físico, para que você tenha a base física de uma vida bem-sucedida que chama-se energia. Você precisa de energia para alcançar o sucesso. A segunda base para uma vida bem-sucedida chama-se entusiasmo e é a base emocional. Sem entusiasmo não se faz nada. O que é entusiasmo? Entusiasmo é aquela alegria, aquela energia, é aquela boa expectativa de alcançar aquilo que você se propôs. E eu gosto demais dessa palavra entusiasmo. Entusiasmo vem do grego e quer dizer ter Deus dentro. Entheos asmo, ter Deus em si, ter Deus na alma. Quando você tem o poder divino, quando você tem o poder superior, quando você tem a divindade morando dentro de você, você não pode ser deprimido, você não pode ser desanimado, você não pode ser desesperançado, porque você tem a luz divina brilhando dentro de você. Então tudo que você for fazer, você vai fazer com energia e com entusiasmo, com alegria. Você vai dar o melhor de si. Isso é entusiasmo. O entusiasmo opera milagres. O entusiasmo realiza o impossível. Quando você acredita de verdade que pode,
você acaba podendo. Entusiasmo é a base emocional para uma vida bem-sucedida e sem ele não existe sucesso. Algumas frases que eu gosto demais sobre o entusiasmo. Uma delas diz o seguinte: é preciso crer no que se faz e fazê-lo com entusiasmo. Você acredita e você tem entusiasmo, aquilo irá acontecer mais cedo ou mais tarde na sua vida. Outra frase: a pessoa entusiasmada é aquela que acredita na sua capacidade de transformar as coisas, de fazer dar certo. Você tem esse entusiasmo? Você acredita na sua capacidade, na sua competência para transformar as coisas, para transformar situações adversas e fazer dar certo? Sem isso, você jamais terá uma vida bem-sucedida. Outro pensamento diz o seguinte: os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. Existem pessoas de idade avançada que são jovens no espírito por causa do entusiasmo. E existem adolescentes e jovens que estão envelhecidos na sua alma porque perderam a capacidade de se entusiasmar, de vibrar com as coisas, de vibrar com o que faz, de vibrar com a expectativa daquilo que espera. Não renuncie jamais ao entusiasmo se não quiser ter uma alma enrugada e envelhecida. A experiência prova que o êxito é muitas vezes devido mais ao entusiasmo das pessoas do que à sua capacitação técnica ou à abundância de recursos. Não adianta você ter todos os recursos disponíveis, não adianta você ter os melhores diplomas das melhores universidades. Se você não tiver entusiasmo, você jamais será bem-sucedido na vida. Entusiasmo é base para uma vida bem-sucedida. O entusiasmo é contagiante. Quando alguém crê que pode, é sempre capaz de convencer mais alguém que estava achando que não podia. Negativismo e entusiasmo são contagiosos. Que contágio você está levando? Que contágio você está transmitindo? O que você está passando para as pessoas que vivem ao seu redor, que convivem com você no dia a dia? Entusiasmo ou pessimismo? Otimismo ou descrédito e desesperança? O entusiasmo realiza milagres. Pense nisso e construa a sua vida sobre a base emocional, que é a base do entusiasmo. A terceira base para uma vida bem-sucedida chama-se esforço. É a base da vontade. Quando você se esforça, você tem energia, você tem entusiasmo e você se esforça de verdade, você consegue realizar as coisas. Não basta ter energia e não usar essa energia. É como você pegar um carro de Fórmula 1, que é capaz de alcançar tranquilamente 320, 340 km por hora numa reta, e você dirigir em terceira ou quarta marcha, lembrando que o carro de corrida tem 8 marchas, você dirigir em terceira ou quarta marcha não acelerando, andar a 60 km por hora. É a falta do esforço. Se você tem energia, use essa energia. Faça esforço, esforce-se. Esforço e perseverança. Esforço é garra, esforço é dedicação, esforço é dar um passo além. É ir um pouco mais. Esforço é andar uma milha a mais quando todos os outros já desistiram. Quando você se esforça, você consegue alcançar o sucesso. O sucesso sempre é fruto do esforço. Sucesso não é algo alienígena, que aparece do nada, que vem de outro mundo, que vem de outra galáxia. Sucesso, ele é fruto de um trabalho sério, é fruto de muita energia, de muito entusiasmo e de muito esforço. Sem esforço você não realiza quase nada. Para exigir o mínimo do mundo, você precisa dar o máximo de você. Existem pessoas que agem de forma contrária. Existem pessoas que estão exigindo tudo do mundo e fazendo o mínimo. Existem pessoas que estão esperando que o mundo faça para depois começarem a fazer. As pessoas bem-sucedidas na sua vida, as pessoas que marcaram a sua geração, as pessoas que estão presentes na história como pessoas bem-sucedidas nas mais diversas áreas, foram pessoas que não esperaram os outros fazerem, que não esperaram, que não exigiram do mundo,
mas que exigiram de si próprias e deram tudo e um pouco mais daquilo que tinham capacidade. Essas pessoas estão aí como exemplo, como marco para aqueles que buscam uma vida bem-sucedida. Quando surge alguma adversidade, algumas pessoas criam asas. Os esforçados criam asas. Outros compram muletas e passam o resto da vida lamentando e se arrastando. Você está voando ou está usando muletas? Qual é o seu instrumento? Asas ou muletas? O esforço nos dá asas. Não é Red Bull, é o esforço que nos dá asas. Lembre-se sempre disso. Largue as muletas e comece a voar. E voar só depende de você, do seu esforço, da sua dedicação, da sua garra, da sua perseverança. Toda a energia concentrada num só objetivo, num único foco, fazem você alçar voo rumo à vitória, rumo a uma vida bem-sucedida. O homem que quer fazer dá um jeito, aquele que não quer fazer dá desculpas. Você está fazendo ou se desculpando? Os vencedores celebram aquilo que fizeram. Os perdedores, eles ficam se desculpando. Eles ficam se justificando. Eles ficam descobrindo ou procurando descobrir e apresentando razões para o seu fracasso, para o seu insucesso. Seja um vencedor. Tenha uma vida bem-sucedida. Esforce-se ao máximo. Sem esforço, não existe vida bem-sucedida. Se alguém já fez, eu também posso fazer. E se me esforçar, posso fazer melhor. Se alguém chegou lá, eu também posso chegar. E se me esforçar, posso chegar mais longe. Isso é esforço. E é isso que nós precisamos. Muito esforço. Energia, entusiasmo e esforço são bases para uma vida bem-sucedida. E a quarta base para uma vida bem-sucedida chama-se excelência. É a base da qualidade. Não basta fazer, tem que fazer bem feito. Não basta fazer, tem que fazer com excelência. Fazer, muita gente está fazendo, inclusive na sua área. Você tem que se destacar pela excelência. Você tem que ser o melhor. Você pode não ser o maior, você pode não ser o mais famoso, você pode ser não ser aquele que tem mais dinheiro, mas você tem que ser o melhor. Você tem que dar tudo de si e um pouco mais. Excelência é a base da qualidade. Volto a repetir, não basta fazer, tem que fazer bem feito, tem que atingir a excelência, se você quiser alcançar o sucesso. A mediocridade não leva ao sucesso. As empresas estão repletas, estão saturadas de gente medíocre, de gente mediana. Não seja mais um na multidão. Aqueles que se destacam, aqueles que crescem, aqueles que se sobressaem, são aqueles que primam pela excelência em tudo aquilo que fazem. Fazem sempre o melhor. É melhor você não fazer do que fazer mal feito. Repito porque é importante, é melhor não fazer do que fazer mal feito. Não se contente em ser bom quando você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Aquilo que você está fazendo pode ser melhorado. Você pode dar um toque a mais de qualidade, de excelência em tudo que você fizer. Faça isso se você quiser alcançar o sucesso. O maior inimigo do bom, ou melhor, o maior inimigo do excelente é o bom. O maior inimigo do excelente. Sabe quando você termina alguma coisa e diz, está bom? Tenha certeza que esse está bom não é o suficiente. E acredite que você pode fazer melhor. Quando você terminou uma obra, seja qual for, quando você terminou um trabalho, seja qual for a sua área, e você pensar, está bom, volte à banca de trabalho, volte à oficina, volte ao escritório, volte ao estúdio e dê um pouco mais, porque o bom não é excelente. E para você alcançar sucesso, você tem que ser excelente. Não se contente com o bom. Você pode ser excelente e você deve ser excelente. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência não é um feito, é um hábito.
E você faz hoje, faz amanhã, continua fazendo. E quanto mais você praticar, mais próximo você estará da perfeição e da excelência. Nós falamos muito da lâmpada elétrica. Poucas pessoas lembram que Thomas Edison fez mais de 1.400 tentativas para que o filamento incandescente da lâmpada funcionasse. Alguns funcionaram, mas não satisfatoriamente. Alguns brilharam por alguns minutos, outros por algumas horas, mas ele queria a excelência. E ele alcançou. E todos nós somos beneficiados pela excelente obra feita por Thomas Edison. Seja você também excelente. As bases para uma vida bem-sucedida. As bases para o sucesso chamam-se energia, que é a base física. A segunda base chama-se entusiasmo, é a base emocional. Sem entusiasmo não existe sucesso. A terceira base chama-se esforço, é a base da vontade, só depende de você. E a quarta e última base chama-se excelência, é a base da qualidade. Sem essas quatro bases, sem esses quatro pilares, a sua vida será uma vida medíocre ou no máximo mediana. O sucesso, a vida bem-sucedida, ela vem, ela aparece quando você tem energia, entusiasmo, esforço e excelência. E eu quero finalizar essa conversa com você falando sobre o nosso maior exemplo de sucesso. É esse cara aqui. Vivendo numa cidade minúscula, uma profissão extremamente simples e mal valorizada, que era a de carpinteiro, num país dominado por uma potência estrangeira. Um homem que não tinha assessoria de imprensa, um homem que não tinha jornais, que não tinha a mídia ao seu lado, que não tinha internet, que não tinha um site, que não tinha um blog, e se cercou de pessoas que não eram as melhores, mas que ele acreditava que poderiam ser. E você pode não acreditar nele como sendo Deus, como sendo Filho de Deus, como sendo Salvador, como sendo Messias. Você pode não ter nenhum tipo de prática religiosa, mas se você quer ser bem-sucedido, estude a biografia desse cara. Porque ninguém foi melhor do que ele. Ninguém obteve maior sucesso do que ele. Se você procurar no Google hoje, o nome mais procurado, o nome mais digitado no Google é o nome de Jesus Cristo. O nome mais conhecido na face da terra é o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque ninguém teve maior energia do que ele. Ninguém teve maior entusiasmo do que ele. Ninguém se esforçou mais do que ele. E ninguém fez melhor do que ele fez. Então, se você quiser ter sucesso, dá uma estudada na biografia desse cara e aprenda com ele as bases para uma vida bem-sucedida. Energia, entusiasmo, esforço e excelência. E quando você construir a sua carreira sobre esse alicerce, sobre essas bases, eu só poderei te dizer, bem-vindo ao sucesso e desfrute de uma vida bem-sucedida. Um grande abraço e sucesso para todos nós.